a questão das obsessões complexas. É isso. São os métodos utilizados que caracterizam uma obsessão complexa. Eu estava comentando com o nosso irmão, eu vou comentar com vocês. Como eu disse, eu nasci no centro espírita. E lá fiquei. Tenho 4 filhos, uma filha de 17, uma filha de 14 e 2 meninos gêmeos de 7 anos. Que eu costumo brincar dizendo que eles não são crianças índigo, porque tudo também hoje é criança índigo. A mãe não dá conta do filho, ai meu filho é índigo, ai meu filho é cristal. É falta de vergonha na cara que não consegue educar seu filho. Que índigo o quê? Dá uma chinelada nesse moleque. Os meus filhos não são cristais e não são índigos, são índios. Vieram direto da floresta amazônica, primeira encarnação em corpo humano. A característica principal é a destruição, destrói tudo que vem pela frente, uma tragédia. É uma tragédia, uma coisa terrível, é uma coisa terrível, é verdade, são terríveis. Ora, é preciso a gente então entender que esse processo, ele está acontecendo, você acreditando ou não acreditando, ele está acontecendo. O que nós temos que fazer? Estarmos atentos para vermos se isso não está acontecendo conosco. Então eu fui criado dentro do centro espírita. Houve um momento em que minha mãe teve um problema muito sério, ela teve um problema na cabeça, um problema na mente, perdeu a razão, foi hospitalizada, nós não conseguimos ajudá-la, ela foi submetida ao passe, a água fluidificada. Até então eu era o espírita tradicional, o espírita conservador, mas a minha mãe estava cada vez pior, e os médicos não tinham explicação para aquilo. Isso está narrado no livro Falando Francamente, na abertura do livro. Foi quando a minha mãe foi submetida a um tratamento espiritual diferente. Nós recebemos a visita do Vanderlei de Oliveira, que esteve na nossa cidade, e ele se ofereceu para tratar a minha mãe. Nós entramos na sessão mediúnica, e ele disse assim, olha, não tem uma maca? Naquela época não tinha maca, hoje tem 10 macas lá no centro, para atender um monte de gente. Eu gosto de falar de maca, porque eu lembro da Dona Maria Modesto Cravo. Uma vez a Dona Maria Modesto Cravo, ela disse assim, olha meu filho, se eu fosse presidente de um centro espírita aí na terra, eu colocaria uma maca do lado da tribuna. Aí todo mundo ficou sem saber por quê. E ela disse, para que a hora que a gente olhasse para a tribuna, visse também a maca e não esquecesse da nossa condição de doentes. E o espírito completou essa linha de raciocínio dizendo assim, vê se não é verdade. O movimento espírita é uma grande enfermaria, repleta de doentes, que pensam que são médicos. Não dá para discordar, né? Não dá para discordar. Outro dia o espírito perguntou assim, meu filho, você sabe porque quando vocês dormem, nós não podemos contar com vocês para ajudar nos resgates no Vale do Sexo? Porque eu não sei se vocês sabem, o Vale do Sexo é um dos piores vales que existe do lado de lá. Nós temos o Vale dos Suicidas, o Vale dos Políticos Corruptos. Tem o Vale dos Políticos Corruptos. É terrível, porque todo o dinheiro desviado da merenda escolar, desviado da saúde, uma criança que morre porque faltou verba, porque o político desviou, ele é responsabilizado pela morte daquela criança e vai responder por isso mais tarde. Não tenha dúvida. E aí o Espírito perguntou, você sabe por que vocês não vão ajudar no Vale do Sexo? E eu pensei, deve ser porque a pressão espiritual é muito grande, né? Ele disse, não é por causa disso não, é porque se vocês forem, vocês não voltam. Está vendo por que é importante falar de autoconhecimento? Está vendo que nós estamos falando de autoconhecimento mais do que obsessão complexa? Porque nós não podemos nos perder. E aí o Espírito me disse outra, essa vai doer também, vocês aguentem aí, que vai doer essa. O Espírito disse assim, meu filho, de vez em quando você assim não tem uma sensação de superioridade, você não tem impressão, ainda mais quando você conversa com pessoas de outra religião, que você sabe mais. Eu disse, eu não ia falar nada, né? Mas já que o senhor falou, a gente sente, não sente? Aquela sensação que é superior. E o Espírito disse, você sabe por quê? Eu disse, deve ser por causa do conhecimento que a doutrina nos dá, né? Ele disse, não é disso não. É porque a grande maioria dos espíritos criados na mesma época do que vocês já
evoluíram. Vocês são espíritos retardatários. Pegue uma criança que repete 3 anos na 4ª série. Quando chegam as crianças da 3ª série, ela é a chefe da sala, dá cascudo em todo mundo, manda em todo mundo. É porque ela é mais inteligente? Porque ela é repetente. É o caso de vocês. Nós, né? Daí porque a gente tem que colocar atenção nisso que nós estamos falando. Até aqui deu para entender? Definimos bem o que é obsessão complexa, quem são os espíritos que fazem essa manipulação, o que é que eles fazem, por que eles fazem. Lembram quando Saddam Hussein foi executado? Pois é, assim que ele morreu, havia um grupo de espíritos, seguidores dele, que o recolheram e o esconderam e o levaram para as regiões subcrostrais. E ainda hoje Saddam Hussein lidera uma equipe de espíritos nas regiões umbralinas. Está ainda a serviço do mal. Ainda está a serviço do mal, né? Porque existem esses acordos entre esses espíritos. Até aqui tudo certo? Tudo certo? Tá bom, vamos lá. Olha, para descontrair um pouco, deixa eu falar sobre as mulheres. Eu ia falar uma coisa boa. Tá vendo? Não, eu não vou nem falar. Mulher é um perigo. Bem que o senhor falou que mulher é um perigo, hein? Bem que o senhor falou. Eu me lembro, inclusive, falando nisso, eu não ia falar isso não, mas agora que eu vi o desejo de vingança nos olhos de vocês, eu vou falar agora. Gente, eu tenho medo. Olha, eu tenho medo de mulher nervosa, que é um perigo. Eu só ia falar uma outra história, mas também nem vou falar mais. Uma mulher desencarnou, morreu, aqui de Porto Alegre, inclusive. Ela chegou, foi lá para o céu, estava lá São Pedro, né? São Pedro falou, pois não, minha filha. Ela eu morri, né? E vim aqui ver, tem um lugar para mim aí no céu? Eles, deixa eu olhar sua ficha. Porque tem uma bendita de uma ficha, eu odeio essa ficha. Ali estão registradas todas as nossas atitudes, até o que nós pensamos. A minha também. Bom, aí o São Pedro olhou a ficha e falou, você foi uma mulher boa, ajudou muita gente, foi uma pessoa caridosa, tem um lugar assim para você aqui no céu. Acontece que as regras aqui no céu mudaram. Mas por quê? Agora pode entrar no céu quem soletrar uma palavra em 10 segundos. Mas é difícil? Não, é fácil. Qual é a palavra? A palavra amor. Basta que você consiga soletrar em 10 segundos. Não, é fácil. A-M-O-R. Parabéns, você acertou, pode entrar. Ela foi para o céu, pegou amizade com o São Pedro, quando ele precisava sair, ela ficava no lugar dele. Um dia São Pedro foi pescar, e ela ficou lá no lugar dele, tomando conta do céu. Quem é que chega? Seu marido. Seu marido chegou, ele disse, meu bem, você por aqui? O que aconteceu? Eu morri, né? E vim para cá. E vim aqui, o que você está fazendo aí? Não, nada, São Pedro saiu, eu estou tomando conta aqui da entrada do reino dos céus. Disse, então, eu vim ver, tem um lugar para mim aí no céu. E ela disse assim, a propósito, meu bem, como é que foi a sua vida lá na terra depois que eu morri? Foi uma maravilha. Sabe aquela enfermeira que cuidava de você? Sei. Então, a gente acabou se casando. E uma semana depois da sua morte, ganhei na loteria sozinho. Mas olha, nós viajamos o mundo. Foi tanto exagero que o meu coração não aguentou, acabei morrendo. E estou aqui agora. Tem um lugar para mim ir no céu? Tem. Só que as regras aqui no céu mudaram. Para entrar, tem que soletrar algumas palavras em 5 segundos. Mas é difícil? Não, fácil. Basta que você soletre em 5 segundos. Arnold Schwarzenegger. Tá bom. Olha, temos uma pergunta que vem lá do Umbral Grosso. Eu li em um livro que as pessoas que serão transferidas para o planeta Chupão terão a marca da besta impressa em sua testa. Como explicar isto? É verdade. Há alguns espíritos
que já trazem esta marca impressa, sim, na testa. É verdade. Agora, eu vou dar uma boa notícia. Vou dar uma boa notícia. Essa vocês vão gostar. O que é um mundo de regeneração? Dizem os espíritos, e isso é dito no livro dos últimos tempos, que o mundo de regeneração é um mundo onde as criaturas têm uma tendência ao bem. Isso não significa que não exista o mal. A condição de regeneração significa que os espíritos que estão lá ainda têm imperfeições, ainda têm mazelas, ainda têm erros, mas já sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ora, isso significa que a maioria de nós vamos ficar por aqui. Porque o mundo de regeneração, ele não é constituído só de espíritos perfeitos, de espíritos de luz. Isso é mundo feliz. O mundo de regeneração é constituído de espíritos arrependidos, que sabem que devem fazer o bem. Isso nos dá um alívio. Porque, ora, eu acho que a maioria de nós que estamos aqui, não estamos brincando. Vocês saíram da casa de vocês num sábado à tarde, um calor desse, todo mundo aqui, eu tenho certeza, trabalhou a semana inteira, poderiam estar descansando, as mulheres poderiam estar cuidando do serviço de casa, dos seus afazeres, que é tão... Uma pergunta aqui do Umbral Grosso. O que vai acontecer com esses espíritos degradados? Voltarão a reencarnar em outros planos? Sem dúvida. O degredo não se trata de um castigo de Deus. É natural que o aluno que não saiba aproveitar as oportunidades faça a lição novamente. Disse Jesus: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. São espíritos renitentes no mal. Eles precisam desse aprendizado mais doloroso. No entanto, eles voltarão em tempo hábil aqui para a Terra. As primeiras reencarnações serão muito difíceis. Inclusive, Madre Teresa de Calcutá pediu a Maria de Nazaré que permita que ela reencarne neste mundo para ajudar os espíritos que para lá vão. Ela já solicitou, ela já fez o pedido. Ela já fez o pedido. Uma coisa que não vai acontecer agora, porque esses espíritos estarão reencarnando no mundo primitivo. Os corpos são muito grosseiros. As primeiras encarnações, eles viverão apenas para sobreviver. Aquele negócio de caçar, matar o animal e comer carne crua. Isso vai se repetindo durante o tempo. Vão ter que começar de novo. Não tem jeito. É um processo doloroso. Infelizmente, muitas mães vão ver os seus filhos partindo para lá. Muitos maridos terão que ver suas esposas partindo para lá e vice-versa. Graças a Deus, muitos genros vão ver as suas sogras também partindo para lá. Que é o lado positivo do degredo. Desculpa a piada, que eu não aguentei. Deu para entender? É um processo de educação do espírito, matriculado numa outra escola, mas ele voltará sim um dia aqui à Terra, sem dúvida alguma. Como, por exemplo, a grande parte dos capelinos exilados na Terra já voltaram para a capela. O que ficou aqui na Terra é a minoria. A grande maioria já voltou para a capela e agora estão voltando para ajudar Jesus, por gratidão a esse planeta, que lhe serviu como casa durante o período do exílio. Vocês entenderam? Agora eu quero fazer uma outra explicação. É a primeira vez que eu venho a Porto Alegre. E todas as minhas palestras, independente do assunto, nós utilizamos o bom humor. Todas que vocês assistirem vão ter a pitada do bom humor. Ora, por quê? Porque a nossa vida é muito difícil. Eu tenho certeza que grande parte de vocês, para estar aqui hoje, deixaram nas vossas casas muitos problemas, muitas dores. Estão aqui. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E às vezes as nossas provas são muito dolorosas. Quantas vezes nós choramos escondido?
Quantas vezes nós temos a certeza que nós não vamos aguentar a pressão? Quantas vezes bate aquele desespero, a gente diz, meu Deus, eu não vou aguentar. A vida é difícil. Se nós não aprendermos a ter bom humor, se nós não aprendermos a sorrir para a vida, nós vamos nos tornar pessoas chatas, vamos morrer mais cedo e vamos morrer sozinhos, que ninguém está aí para aguentar uma pessoa chata perto dela. Por isso que a gente brinca. A boa nova do Cristo significa boas notícias. E ninguém dá boas notícias triste, chorando. Nós damos boas notícias alegre, sorrindo. Eu estava outro dia fazendo uma palestra, e eu estava falando sobre a tentação. Porque são muitas as tentações, não são? Na vida as tentações são terríveis. E eu queria dar um exemplo sobre a tentação, e eu usei o exemplo de Adão e Eva, né? Da tentação de Adão e Eva, porque eu sempre quis saber por que Eva foi comer a bendita da maçã. Porque o problema da expulsão do paraíso foi Eva ter comido a maçã, para ver que mulher dá problema na vida do homem desde a criação. Não, mas é verdade, se a Eva não tivesse ido comer o fruto proibido, nada disso tinha acontecido. E eu queria descobrir por que Eva tinha comido a maçã, e descobri. Diz que a serpente chegou para Eva e disse, Eva, come a maçã. Ela disse, não como. Come, Eva, você vai ser imortal. Não como. Come, Eva, você vai ter todo o conhecimento do mundo. Não como. Come, Eva, emagrece. Me dê aqui. E ela... Foi por causa disso. Não é? Como vamos conseguir que os dirigentes das casas espíritas passem a agir e não fiquem só pregando? Mas a gente não tem que fazer isso. Nós temos que cuidar de nós. O problema do dirigente do centro é dele. O negócio, meu filho, é com você. Você entendeu? Agora, se o dirigente, na condição de dirigente, começa por ciúme, por inveja, pelo que for, a atrapalhar o seu trabalho, você tem mediunidade, você estuda, você lá na casa faz tempo, você se dedica. Olha, posso começar a trabalhar? Aí o dirigente, com medo que você sabe mais do que ele, que chame atenção mais do que ele, diz, não, é melhor você esperar. Quanto tempo? 10 anos. Você fica aí 10 anos, depois você... Não tem disso? Tem disso, é. Aí você não precisa brigar. Você vai e procura uma casa espírita onde você possa trabalhar, onde as pessoas permitam que você trabalhe. Você precisa brigar, criar confusão, nada. E se o dirigente da sua casa pensa diferente de você, mas permite que você trabalhe, vá trabalhando. Cada um tem o seu momento para despertar. Nós não temos que mudar os outros, nós não temos que despertar os outros. As pessoas que não aceitam essas obras, em relação a mim, eu não estou nem aí. Problema delas. Se me elogiam, ótimo. Se me criticam, melhor ainda. Porque eu adoro que me critiquem, aí eu fico mais nervoso, aí que eu falo mais ainda. Pode criticar, pode falar mal, não tem problema. Porque cada um tem o seu momento de despertar. Eu sei de mim. Eu sei das minhas dores, das minhas necessidades. Eu, Aguinaldo Paviani, tenho consciência das muitas e muitas encarnações que eu perdi. Eu fico imaginando o que seria da minha vida se não fosse o Espiritismo. Eu entendo, eu compreendo as pessoas que cometem suicídio. Eu entendo perfeitamente as pessoas que entram em depressão, porque a gente que é espírita, a gente que tem conhecimento, tem hora que a gente não aguenta. Que dá vontade de você chutar o balde e cair numa depressão. É ou não é? É. Então o seu problema, meu filho, é você. Não é outra pessoa, não é mais ninguém. O seu negócio é com você. É com você. Tudo que eu estou falando aqui não é para quem está do seu lado, não é para o presidente do centro, não. É para você. E eu que estou falando, não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Para mim. Quantos e quantos espíritas que tinham creche, tinham trabalho social, eram dirigentes, eram médiuns, então, desculpe usar o termo vulgar, estão se lascando do lado de lá. Alguém aqui já leu o livro chamado, é do Vanderlei de Oliveira, Lírios de Esperança? Pois é. Lembram do Marcondes? O sujeitinho intragável, fala a verdade. O homem problemático.
Está assim de Marcondes, ó, no nosso movimento espírita. Mas eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que fazer a minha parte. Jesus cuida do resto, Ele que é o governador. Eu não tenho que brigar com o mundo, eu não tenho que convencer as pessoas, eu tenho que fazer a minha parte, e cada um faça a sua. E se fulano não faz, problema dele, azar o dele, eu estou fazendo a minha parte. O problema é que a gente faz para fora, esquece de fazer para dentro. Tem respostas que você não vai encontrar em nenhum livro, você só vai encontrar dentro de você mesmo. Um dia o Espírito me disse assim: meu filho, diga para mim, quem é Aguinaldo Paviani? E eu pensei, mas que pergunta mais idiota? Mas já que ele perguntou, olha, Aguinaldo Paviani é dirigente espírita, é médium. Não. Eu não perguntei o que o senhor faz, eu perguntei quem o senhor é. O senhor tire tudo o que o senhor faz, o que sobrar o senhor. Eu tirei, e aí não sobrou quase nada, aí eu assustei. Eu digo, meu Deus, sabe, você como ser humano, se o bem que você faz não faz bem a você, tem alguma coisa de errado. Porque às vezes nós temos creche, o Dr. Klaus que diz, cuidado, para que o seu trabalho social não seja um desejo de barganhar com Deus. Às vezes a gente quer servir sopa, porque não tem coragem de ser uma pessoa melhor, e a gente serve sopa e diz assim, olha lá, eu estou fazendo, o senhor está vendo? Sabe, por falta de coragem de mudar. Eu me lembro que tinha um rapaz lá na nossa casa, nós temos uma creche, durante a semana toda, são 150 crianças, é o nosso trabalho social, que nós mantemos com a venda dos livros, e aos finais de semana nós temos um trabalho social com as pessoas carentes, onde nós servimos almoço, servimos sopa. E eu tinha um rapaz lá, que sempre doava o macarrão da sopa, porque vai muito macarrão, são mais de 100 famílias comendo, é muito macarrão. E um dia ele chegou e disse assim, Aguinaldo, você sabe que eu sou uma pessoa boa, você sabe que eu sou uma pessoa caridosa, tanto é que eu dou o macarrão aqui para a sopa, mas eu estou sentindo um vazio dentro de mim, é como se faltasse alguma coisa. Pergunte aí aos espíritos o que está faltando. O benfeitor estava perto e disse assim para mim, diga a ele, meu filho, que o que está faltando é o suor do rosto dele no trabalho. Diga para ele parar de doar o macarrão e vir pessoalmente fazer a sopa. E eu sou muito rápido de raciocínio, principalmente quando eu vou tomar prejuízo. Aí eu pensei um pouco. Isso raciocinando mentalmente com o espírito, antes de responder. Ele disse assim, ô meu irmão, pensando, com o espírito, eu posso dar só a segunda parte da orientação? Ele disse, não, dê a orientação inteira. Eu digo, ô meu irmão, peraí, eu vou orientar e vou perder meu macarrão? Não, eu vou dar só metade da orientação. Dê a orientação toda. Ele disse, eu vou perder meu macarrão. Preferível perder o macarrão do que perder uma alma. Dê a orientação. Eu disse, meu irmão, os espíritos estão dizendo, formou um nó na minha garganta assim. Os espíritos estão dizendo, diga, eles estão dizendo que é para você parar de doar o macarrão e vir pessoalmente fazer a sopa. Ele parou de doar o macarrão, nunca mais pôs os pés no centro. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? Tem hora que a gente não tem que escutar guia espiritual. Se o homem morresse e fosse arder no fogo do inferno, o problema dele, meu macarrão estava garantido. Agora ele vai para o inferno do mesmo jeito, eu perdi meu macarrão, ora. Mas vocês entenderam o que o Espírito queria fazer ele entender? E no caso dele era assim, ele era uma pessoa que ele ajudava, mas ele era casado e tinha várias relações extraconjugais. Ele não conseguia dominar isso. Então o que ele fazia? Quando ele dava pulada de cerca, a consciência pesava, ele ia lá e doava um monte de macarrão. Uai, eu deixei doar o macarrão, eu orientei ele que estava errado o que ele está fazendo, Mas ele queria doar o macarrão e muitas vezes nós fazemos isso. É igual aquela história de um padre, aqui de Porto Alegre, inclusive. Ele encontrou a mulher vinha vir na rua, olhou para a mulher e falou, peraí, eu conheço você. Eu me lembro de ter feito o seu casamento. Isso é verdade, padre, o senhor fez meu casamento. Ele disse, mas eu não lembro de ter batizado nenhum dos seus filhos. Ele disse, padre, é que até hoje eu ainda não tive a alegria de ser mãe, eu não consigo engravidar. E o padre disse, minha filha, eu estou viajando semana que vem lá para Roma. Você não quer comprar uma vela daquelas grandes? Eu acendo em seu favor lá em Roma e peço em teu nome. Padre, eu quero, claro que sim. Comprou a vela, deu para o padre viajou. Nunca mais viu o padre, passaram-se vários anos. Quando o padre encontrou com ela,
estava grávida de gêmeos, com 2 no colo, mais 3 de arrasto. O padre disse, ô minha filha, deu certo. Eu disse, pá, deu certo, o senhor deu certo. Disse, que bom. E seu marido, cadê? Viajou para Roma para ver se apaga a droga daquela vela. E às vezes a gente faz tanta coisa para fora e o nosso mundo interior fica aí, vazio, vazio. Nós estávamos outro dia, até que hora que eu tenho, hein? Ah, é? Ah, você viu o que ele falou? Até a hora que eu quiser. Ah, vocês vão sair daqui meia-noite hoje. Não, tô brincando. Se eu roubar, vai ser só uns 10 minutinhos de vocês, tá bom? Só uns 10 minutinhos. Olha como isso é sério. Nós temos um trabalho na nossa casa, uma sessão mediúnica, que tem como objetivo atender espíritos em situações complicadas. Nós não temos a mesa mediúnica, só temos as cadeiras e temos colchões no chão. Porque às vezes a incorporação é tão violenta que o médium cai no chão. Ah, mas isso é falta de disciplina? É. A gente precisa separar melhor o que é falta de disciplina e o que é espontaneidade no fenômeno mediúnico. Um dos meus gêmeos, quando tinha 5 anos, ele simplesmente levantou de manhã e não conseguiu andar. Foi dar um passo, caiu no chão. Colocamos ele de pé, ele caiu de novo. Eu e minha esposa ficamos desesperados, levamos para o hospital, fez alguns exames, não detectou nada, e o menino não ficava em pé. Eu levei ele até um amigo meu, médium, e o médium detectou que havia um espírito em forma de cobra enrolado nas suas pernas. Quando o médium puxou o espírito e incorporou, o médium rolava no chão igual uma cobra. Meu menino saiu correndo e foi brincar no mesmo instante. Então, se isso for falta de disciplina, eu fico com os indisciplinados. Sabe? Centro espírita é um pronto-socorro e tem que estar aberto para atender a qualquer hora do dia e da noite. Com todo o respeito, de vez em quando, estatuto de centro espírita, nós temos que mandar para o raio que o parta. Porque a dor do nosso próximo é mais importante do que norma de diretoria. Sabe? De você chegar com o seu filho morrendo e o presidente você dizer assim, ah, minha filha, esse tipo de atendimento a gente só faz de segunda-feira. Você volta aqui segunda-feira, se o seu filho não morrer até lá, que nós o atendemos. Eu quero ver se for seu filho, se você ia dizer isso. Sabe? Eu quero ver se for seu filho, se você ia dizer isso. Então nós temos um trabalho que atende esses espíritos que perderam a forma humana, espíritos mais agressivos e tudo mais. E eu percebi que de um período, olha, isso que eu vou dizer, não façam na casa de vocês. Tá? Eu estou contando, mas eu recomendo que não façam, a não ser que vocês tenham muita segurança para fazer, aí vocês fazem. Eu comecei a perceber que as comunicações dessa natureza começaram a não acontecer mais. De vez em quando vinha um mago negro para a gente discutir. Às vezes a doutrinação que o mago negro durava 1 hora de conversa. 1 hora. Coisa que não pode ser feita numa sessão mediúnica tradicional, porque você vai atrapalhar toda a sequência do trabalho. Eu não estou dizendo isso. É um trabalho específico. Eu percebi que o mago negro não estava vindo mais, os ovoides não estavam vindo mais. E eu perguntei ao doutor Cláudio, o que está acontecendo? Está uma sessão mediúnica como qualquer outra. Ele disse assim, olha, os seus médiuns não estão tendo uma afetividade verdadeira. Está havendo uma pseudo-afetividade. Está havendo maledicência no grupo e pessoas estão nutrindo sentimentos ruins umas pelas outras. Se eu trouxer um mago negro aqui, ele destrói o grupo. Eu disse, sim, o que é que eu faço? Ele disse, você vai saber o que fazer, marque uma reunião. Eu disse, sim, mas é para me chamar a atenção do grupo? Ele disse, não. Mas o que é para me fazer? Na hora você vai saber. Eu marquei a reunião, o grupo ficou esperando. Inspirado pelos espíritos, eu disse assim, gente, a coisa não está boa, os nossos sentimentos não estão bons, e isso está fazendo com que haja infiltração na nossa casa. Como eu sou o presidente do centro, eu acho que a coisa tem que começar comigo, então eu vou começar. Então eu gostaria de dizer a você, fulano, que eu nunca disse nada, mas eu acho sua mediunidade uma mediunidade de Araque, você não é médium nem aqui nem em lugar nenhum. Você, fulano, eu não gosto de você mesmo, eu não olho para a sua cara porque eu não vou com a sua cara, eu acho você... E fui falando. E o povo foi arregalando o olho,
E eu estava sendo totalmente sincero, eu estava sendo verdadeiro. Eu fui falando às pessoas aquilo que eu sentia. Olha aí, a franqueza, a necessidade do olho no olho. Dr. Klaus tem dito, os nossos grupos espíritas, está faltando olho no olho. De eu chegar e dizer, meu irmão, eu não gostei do que você fez, do que a gente ficar com essa conversa de bastidor. O presidente faz uma reunião, todo mundo concorda. Acaba a reunião, a gente chega em casa, pega o telefone. Você viu o que ele falou? Ordinário! Ele vai ver semana que vem se eu vou conversar com ele. E fica essas conversas. Não faça isso. Nós temos que ter a integridade de chegar para a pessoa e dizer, olha, eu não gostei do que você falou. Me senti ofendido. Vamos conversar? Vamos lavar roupa suja? Nós precisamos... E comecei a fazer isso. Minha esposa estava presente, eu disse a ela, disse, olha, e é verdade isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de externar os meus sentimentos. Eu lhe amo, e você sabe que eu lhe amo. Mas eu não te digo isso, e sei que você sente falta quando eu não te digo. Mas eu tenho dificuldade em dizer isso. Eu tenho dificuldade em lidar com os meus sentimentos e dizer o que eu sinto. E fui falando. E pensando, meu Deus, onde é que vai acabar isso? Quando eu acabei de falar, o grupo entusiasmado começou um virar para o outro e dizer, olha, eu não gosto de você. Por quê? Porque faz um ano que você pisou no meu pé e não pediu desculpa. Só por causa disso, só. Por que você não me falou? Eu não, você ia me lindar comigo. Ou então me perdoe, e abraçou. E as pessoas foram falando, confessando, foram se abraçando. A coisa foi um espetáculo. Aí eu segurei, porque a hora começou a exagerar, porque a mulher chegou e disse, Aguinaldo, eu te amo. Sim, eu também te amo. Sim, mas eu te amo diferente. Tá bom, gente, chega, tá bom, vamos parar por aqui, chega. Porque aí a pessoa vai explícita demais, dá problema. E nós, então, é isso que precisa ser feito. Eu poderia aqui estar me aprofundando nas técnicas obsessivas. Enquanto eu vinha aqui para Porto Alegre, eu mentalmente no avião, que eu morro de medo, eu odeio avião, só viajo porque não tem outro jeito, eu vim me sintonizando com o Klaus, o que é que eu deveria falar, e os espíritos foram me intuindo, o que é que adianta você se aprofundar nas técnicas obsessivas, das obsessões complexas, como é que implanta o aparelho parasita, como é que é o laboratório, como é que é o sequestro do corpo astral, como é que são os clones. Já ouviram falar dos clones? Recentemente eu estava com um roubo de ectoplasma, eles estavam construindo um duplo do Aguinaldo, estava quase pronto para atuar no entremédios, na parte extrafísica. E os espíritos foram me intuindo, o que que adianta você falar isso, se você não tocar o coração das pessoas? Sabe, gente, o coração é o mais importante. O Dr. Klaus, toda terça-feira, ele faz cirurgias espirituais na nossa casa. E recentemente uma senhora de Campinas me ligou, pedindo que o Dr. Klaus fosse até Campinas para fazer uma cirurgia no seu irmão, que estava muito doente e que não tinha condições de ir até Votuporanga. Para vocês entenderem, Campinas está a mais ou menos 400 quilômetros de Votuporanga. Eu expliquei a ela que não seria possível. Primeiro, porque eu tenho os meus afazeres profissionais, eu não poderia sair de Votuporanga e até Campinas. Em segundo lugar, porque o Dr. Klaus ele tem um hábito. Ele só faz as cirurgias espirituais em Votuporanga. Eu viajo o Brasil todo fazendo palestra, ele nunca me autorizou a fazer cirurgia espiritual em ninguém. Ele só faz lá, e eu respeito isso. Mas a mulher estava muito chorosa, ela implorou, pediu que eu intercedesse com o espírito, que ele abrisse uma exceção. Isso aí está bem. Ela disse assim, eu vou em Votuporanga buscar o senhor e levo no mesmo dia, se for preciso. Conversei com o Dr. Klaus, ele disse, está bem, diga que nós vamos. No outro dia, 3 horas da madrugada, a mulher foi me buscar em Votuporanga. Viemos para Campinas, eu tinha que estar de volta até 6 horas da tarde. Chegamos na casa do homem. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque tem muita gente que ainda acha que o dinheiro é o mais importante da vida. A casa do homem pegava meio quarteirão, 2 piscinas. Para vocês terem uma ideia, isso é fato verídico, não é historinha não. Eu usei o banheiro e saí sem lavar as mãos. Porque a torneira é uma obra de arte tão extravagante que eu não consegui descobrir onde que era o botão que fazia sair água. E eu falei, vai que eu aperto um botão errado, jogo água para lá. Não vou mexer, vou lavar a mão lá fora. Não mexi. A casa, 4 pisos, 4 pisos. O homem, o quarto do homem no último piso. E depois ele me disse, me confidenciou. Isso, Aguinaldo, faz mais de 1 ano que eu não caminho dentro da minha própria casa. O banheiro, que é a 10 metros da minha cama, eu preciso que alguém me leve, porque eu não dou conta de sozinho. E depois tem gente que acha que ainda o dinheiro é o mais importante. Bom, o Dr. Klaus veio,
Fizemos a cirurgia espiritual, voltamos para Votuporanga. Quando eu cheguei em Votuporanga, eu perguntei ao Klaus: então, doutor Klaus, tudo certo a cirurgia? Ele disse: sim, tudo certo. O senhor fez o procedimento? Sim, fiz. E aí, o homem vai viver? Ele disse: vai morrer. Ele disse: como assim vai morrer? E o doutor Klaus, quando ele quer, ele é fogo. Ele disse: as pessoas morrem, o senhor não sabia? Eu disse: eu sei que as pessoas morrem, mas parece que não era esse o caso. O senhor não foi lá para evitar que isso acontecesse? Eu falei: mas não teve jeito. A doença está muito avançada. Por preconceito, ele demorou para procurar o médico, porque ele tinha um problema na próstata, um câncer na próstata, e para identificar esse problema, tem que fazer um exame que é um pouco incômodo para o homem, que é um exame retal, e ele, muito machista, bateu no peito e disse que não faria esse exame. A doença avançou. Quando ele foi correr atrás, já estava muito avançada. Ele está numa idade avançada. A doença fazia parte da sua programação reencarnatória. Nós aplicamos um passe, aplicamos energia, mas nós não poderemos salvar-lhe a vida. Quando o Klaus disse isso, eu disse assim: ô doutor Klaus, me diz aqui um negócio. O senhor sabia que o homem ia morrer antes de nós ir? Ele sabia. Eu fui na frente para avaliar o caso. Eu digo: ora, se o senhor sabia que o homem ia morrer, por que o senhor me fez levantar 3 horas da madrugada e daqui em Campinas? E aí ele me deu uma resposta simples, objetiva e inesquecível. Ele disse assim: porque nós não podemos ser indiferentes à dor alheia. Nós não podemos ser indiferentes à dor alheia. Às vezes nós passamos a mão no dorso suado de um cavalo e sentimos prazer em fazer isso, mas temos nojo do suor humano. Somos capazes de parar na rua e socorrer um animal abandonado, mas passamos por um mendigo como se ele não estivesse ali. E aí eu me lembro de Dr. Inácio Ferreira, que diz assim, que a grande maioria de nós somos fanáticos religiosos, porque acreditamos que Deus é Pai, mas não acreditamos que o próximo é irmão. O que adianta você vir ao centro assiduamente, você assistir palestra, você incorporar espírito, você ser médium, se você não consegue gostar das pessoas que estão perto de você, se você não consegue compreender as pessoas, se você não consegue perdoar, se você não consegue amar? O que adianta você conhecer as técnicas obsessivas se você não dá conta de tratar o outro como seu irmão? Todo ano lá na nossa casa, eu fiz uma pergunta até agora, são 10. Vocês já perceberam que eu não vou dar conta de fazer as outras 9, que não vai dar tempo, né? Não tem problema. Vocês me convidam ano que vem, eu volto e termino o seminário, não tem problema, né? Eu prefiro seguir a inspiração dos espíritos, não tem problema. Todo ano nós fazemos uma grande festa lá no caminho de Damasco, para as pessoas carentes do bairro. E esse ano que passou, esse último Natal, eu quis fazer uma coisa especial. Então nós fizemos um churrasco no centro. Arrumamos uma churrasqueira, assim, mas um churrasco completo, com mandioca, cáfita, guaraná, farofa, e o pessoal comendo, uma festa. Lá no salão de palestra, não tem muito espaço, e o povo comendo, uma maravilha. De repente uma pessoa chegou e disse assim: não, nós estamos com um problema. Eu disse: o que foi? Sabe aquele mendigo que fica aqui na região? Sei, ele entrou para almoçar. Então, o que tem, ué? Tá bom. Sim, mas o problema é que ele fez cocô na roupa e tá um cheiro horrível, ninguém aguenta. O que nós vamos fazer? Não seria melhor fazer uma marmitex e pedir para ele comer lá fora? Eu pensei um pouco, falei: bom, se ele entrou, devem ter sido os benfeitores que encaminharam, eu que não vou pôr para fora. Falei: você deixa o homem aí, o povo que aguente o fedor lá, que se vire, eu não vou pôr ninguém para fora não. E ficou aquela situação desagradável, o homem ficou. Quando terminou tudo, eu fui conversar com o nordestino. Nordestino é um pseudônimo, é um espírito que cuida da segurança da nossa casa. Eu disse: aí, nordestino, que festa, hein? Ele disse: mas vocês quase estragaram tudo, né? Eu disse: por quê? Senhora, quando vocês estavam festejando, um grupo de obsessores chegou para invadir a casa. Nós os detemos. E o líder deles disse assim: tá bem, nós não vamos entrar, mas nós podemos testar para ver se o povo que está aí é cristão de verdade? E eu disse: testar vocês podem. Então, meu filho, o obsessor intuiu o homem cheio de cocô entrar no centro para ver o que vocês iriam fazer.
Se o senhor tivesse colocado ele para fora, o senhor teria estragado a festa de Jesus e os obsessores teriam entrado. Eu disse, mas por quê? Ele disse, vá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, entre os versículos 12 e 15, e leia o que está escrito. Eu li, estava escrito assim, quando deres uma festa, quando fizeres um banquete, convidai os pobres e os estropiados. E você estaria desconvidando um convidado de Jesus. Aí o tonto aqui, eu sou tonto, fui falar com o Klaus. Falei, o senhor viu, seu Klaus? 100%, hein? Ele disse, 50%, né? Eu disse, meu Deus, mas nada agrada esse homem, Deus me livre. Eu já estou por aqui de alemão, pelo amor de Deus, você faz tudo, mas nada agrada o homem. Eu falei, doutor Klaus, pelo amor de Deus, conversei com o nordestino, ele falou que nós acertamos, não colocamos o homem para fora, os obsessores não entrou, 100%. Ele, 50%. Eu, 50% por quê? Não tinha um chuveiro para dar um banho no homem? Ele tem razão, né? Ele tem razão. Olhe, eu vou deixar duas mensagens para vocês, para me encerrar. Já são 6 horas, eu vou avançar só uns 15 minutinhos, tá? Eu prometo que em 15 minutos eu termino. Eu gostaria de deixar uma mensagem positiva para vocês. No dia 24 de dezembro do ano passado, Dr. Klaus chegou para mim e disse assim, meu filho, nós queremos que você faça uma sessão mediúnica, isso no dia 20, mais ou menos. Nós queremos que você faça uma sessão mediúnica no dia 24 de dezembro. Eu digo, meu Deus, onde é que eu vou arrumar médium doido o suficiente que vai no centro fazer a sessão mediúnica dia 24 de dezembro? Não, e tem mais, tem que ser 11h30 da noite. Esse pronto, agora o povo vai dizer que eu sou macumbeiro mesmo, né? Mas vocês sabem como é que é, né? Onde tem um doido, sempre tem um monte de doido junto, né? E eu tenho um grupo pequeno, mas um grupo bom. Consegui 14 médiuns. Deixaram as suas famílias, né? Na ceia de Natal. Nós nem sabíamos o que ia acontecer. Perguntei a Klaus, eu disse, Klaus, esse trabalho, 11h30 da noite, né, na noite de Natal, seria um trabalho especial para fazer um tratamento em mim? Ele, você acha que nós íamos sair do plano numa noite de Natal para vir até aqui tratar o senhor? Eu disse, tá bem, eu não me bastaria, eu só perguntei. E começamos o trabalho, pá, incorporação, pá. Quando deu meia-noite, os espíritos resgataram, através dos médiuns, um espírito que estava sofrendo no umbral há 200 anos. E o Dr. Klaus explicou depois, nós aproveitamos a energia, a vibração das pessoas na noite de Natal, lembrando Jesus, nós recolhemos essa energia, usamos os médios, precisava ser nessa hora, precisava ser nesse momento, porque há 200 anos que esse espírito estava sofrendo no umbral. Isso é ser cristão. Não há obsessor no mundo que consiga te atingir, se você tiver um comportamento desse. Se você começar a olhar para o outro e enxergá-lo como um verdadeiro irmão, é isso que nós temos que fazer. Estender as nossas mãos a quem precise, a quem está necessitado. E para finalizar, para deixar uma história, e essa história é para lembrá-los que a nossa encarnação é preciosa demais para jogarmos ela na lata do lixo. Uma história muito antiga, muito singela, mas que vale a pena a gente lembrar, e eu vou encerrar minha palestra com ela. Uma família que estava passando uma grande dificuldade financeira, o pai desempregado, uma família grande, devendo muito, aquela situação toda. O pai chamou o menino, 12 anos, lhe deu R$60, disse, olhe, vá até o banco, pagar a conta de energia e a conta de água, que inclusive já estão atrasadas, mas não vá me gastar o dinheiro. O menino disse, tá bem papai, eu vou, e não foi. Mas quando ele estava passando em frente à lotérica, ele viu uma promoção, o sorteio de 2 caminhonetes Hilux 0 km, valor da aposta R$60. Ele olhou para as caminhonetes, os olhos brilharam, e ele pensou, se eu aposto e ganho, meu pai vende uma caminhonete, paga as contas, a outra a gente vai andar pela cidade, a gente que não tem nem bicicleta para andar.
Sim, mas meu pai mandou eu pagar a conta de energia, a conta de água, e agora? Aposto, não aposto, aposto, não aposto, aposto, não aposto, apostou. Aquele dia ele nem voltou para casa, porque o sorteio era daí 2 dias. Ele esperou escurecer, quando ele voltou, estava todo mundo dormindo, ele entrou quietinho e foi dormir. Mas no outro dia, o pai perguntou, pagou a conta? Paguei, mas a criança não sabia mentir, a criança não sabe mentir. O pai descobriu a verdade, foi um transtorno em casa. O pai pegou uma vara, daquelas varas de marmelo, deu uma surra no moleque, botou ele de castigo, uma briga danada. Mas no outro dia, 7 horas da manhã, a família acordou com alguém batendo palma na frente de casa. A família acordou emocionada quando abriram a porta, 2 caminhonetes em cima da calçada. Uma da Electro e uma da Sabesp, uma para cortar a água, outra para cortar a energia. A vida é preciosa demais. Não jogue com a vida. Muita paz e muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela receptividade, que Jesus nos abençoe, muita paz a todos. E até amanhã.